Olá amigos, bem-vindos ao nosso canal. Este é o vídeo número 5 e faz parte da série O Império Papal de 1260 anos. Se este é o primeiro vídeo que você assiste, eu o convido a ir até o canal Tempus Historicum e assistir toda a playlist. As crônicas aqui apresentadas seguem uma ordem cronológica e muitas referências em um vídeo já estão presentes em vídeos anteriores. Portanto, fica o convite para começar do vídeo 1 e ir seguindo a sequência. Amigos, vou fazer um apelo. Se você acha esse conteúdo relevante, por favor, vá até o botão compartilhar e compartilhe os nossos vídeos para muitas pessoas. Este é um meio de driblar o sistema para que o vídeo tenha muitos views sem depender dos algoritmos do YouTube. Faça o conteúdo circular. Obrigado de coração por seu apoio. Nossas crônicas são resumos de leitura de vários livros. Os mesmos estão listados na descrição do vídeo. Não estamos contando a história do cristianismo, tão somente dos homens que ocuparam o cargo de papas entre os anos de 538 até 1798. Então vamos para a nossa história. Hoje vamos falar de Gregório I, também chamado de Gregório o Grande, considerado por muitos historiadores eclesiásticos como o maior papa da história. Foi papa entre 3 de setembro de 590 até sua morte em 12 de março de 604. O pai de Gregório, chamado Gordiano, era membro do Senado e possuía imensas riquezas. Sua mãe Sílvia, canonizada depois pela igreja, era de família patrícia e descendia em linha direta do Papa Félix IV. O historiador Gregório de Tours, contemporâneo de São Gregório, afirma que em Roma não se encontrava um homem mais instruído do que esse bispo no conhecimento das letras e na arte da palavra. Desde a sua infância, diz o historiador, lia todos os autores antigos, gostava da convivência com os mais velhos e mostrava pelo estudo da sabedoria um espírito e um raciocínio cheios de madureza. Destinado pelo seu nascimento às mais importantes dignidades do império, ensinaram-lhe a retórica, o direito, e quando chegou à idade adulta, os seus talentos valeram-lhe o título de senador. A habilidade que ele mostrou naquele cargo chamou a atenção do imperador Justino, o Jovem, que o nomeou pretor de Roma, magistratura principal da cidade. Então Gregório, querendo reunir o amor das letras ao da religião, cultivou a ciência e a piedade no meio das grandezas, esperando que a sua alma resistisse às vaidades da política. Mas compreendeu em breve que é difícil servir a Deus no meio das pompas da terra, e os seus pensamentos voltaram-se para o retiro do claustro. Com a morte de seu pai, tornou-se possuidor de tesouros consideráveis que os seus antepassados tinham amontoado durante muitos séculos. Então ficou em grande conflito de espírito entre as riquezas e entrar para o serviço religioso. Escolheu tornar-se um religioso e não hesitou na sua resolução. Despiu seu traje deslumbrante de ouro e de pedrarias, renunciou seus cargos e suas grandes dignidades e empregou as suas imensas riquezas em fundar conventos na Sicília. E deu aos religiosos desses piedosos retiros verdadeiras fortunas que os dispensavam de recorrer à esmola. O seu próprio palácio foi transformado em mosteiro e dedicou-o a Santo André. Finalmente, convencido da excelência da fé cristã, distribuiu aos pobres as suas baixelas de ouro e de prata, os seus móveis preciosos. Vestiu o hábito grosseiro dos monges e abandonou o mundo. Isso, de fato, é admirável. As diversas ordens religiosas disputaram entre si a honra de terem tido o pontífice na sua regra, e os beneditinos mostraram-se mais ardentes na luta. Gregório tensionava passar o resto de seus dias no convento de Santo André, em Roma. Ali dedicava-se à leitura, à oração e, sobretudo, ao jejum. Um dia, atravessando a praça do mercado dos escravos, reparou em alguns rapazes de uma beleza notável e bem brancos que estavam expostos à venda. Gregório perguntou de que país vinham aqueles desgraçados e o vendedor respondeu que os comprara na Grã-Bretanha e que estavam envoltos ainda na treva do paganismo. Em 590 existia a venda de escravos em Roma. Isso só acabará daqui uns 4 séculos. Em seguida, dirigiu-se ao Palácio de Latrão e pediu ao pontífice Bento I que enviasse missionários à Inglaterra a fim de levarem ali a palavra de Deus. Como não apareceram voluntários para desempenhar aquela perigosa missão, Gregório ofereceu-se a Bento I para partir sozinho para aquelas paragens longínquas. O Papa só concordou depois de muitas súplicas, temendo que o clero e o povo promovessem uma revolta ao saberem que Gregório havia saído de Roma. Assim, Gregório saiu da cidade durante a noite, para evitar os obstáculos que poderiam opor-se à sua viagem.
Apesar dessas precauções, os romanos ficaram sabendo de sua ausência. Reuniram-se tumultuosamente. Depois de deliberarem, formaram 3 bandos ameaçadores para tomarem as ruas por onde passava Bento I. E quando ele passava, gritaram: "Tenha cuidado, Santo Padre, porque ofendestes o bem-aventurado apóstolo Pedro e causastes a ruína da nossa cidade, permitindo a Gregório que se ausentasse dos nossos muros." Bento, atemorizado com aqueles gritos e temendo uma revolta mais violenta, enviou mensageiros para trazer de volta o zeloso missionário. Gregório, que estava a apenas uns 60 km de Roma, foi trazido em triunfo. No dia seguinte, foi nomeado diácono da igreja, mas recusou-se, todavia, a abandonar a solidão e permaneceu trancafiado no seu mosteiro de Santo André. Finalmente, pela elevação de Pelágio II ao trono pontifical, foi escolhido como embaixador da Santa Sé em Constantinopla para obter do imperador socorro contra os lombardos. Abandonou seu retiro e partiu acompanhado por muitos religiosos da sua comunidade. Durante a sua estada na corte imperial, o legado travou relações de amizade com os homens mais recomendáveis e granjeou a sua estima pela profundeza de seu raciocínio e pela pureza de seus costumes. Em seguida, foi chamado a Roma pelo pontífice, ao qual deu notícia do feliz sucesso das suas negociações. Pelágio, em reconhecimento, quis tê-lo na qualidade de secretário, mas Gregório suplicou ao Santo Padre que lhe permitisse voltar para seu retiro de Santo André. Foi, pois, viver de novo com seus monges e submeteu-os a uma disciplina tão rigorosa que a sua severidade, degenerando em crueldade, fizeram com que os seus subordinados promovessem uma rebelião. Porém, Gregório voltou aos sentimentos mais humanos e fez muita caridade entre o povo quando, durante as cheias do rio Tibre, e até mesmo empenhou os bens do convento para dar alimento aos arruinados pelo infortúnio. Durante a época da peste que assolou Roma, percorreu as ruas com seus monges recolhendo os cadáveres dos desgraçados que tinham sucumbido à doença. Quando Pelágio morreu contagiado pela doença, o clero e o povo elegeram Gregório. Este escondeu-se e escreveu ao imperador para que não aceitasse a indicação. Contudo, o governador interceptou a carta e espalhou emissários para que descobrissem onde estava Gregório. Não precisaram procurar muito, pois todos o queriam como bispo de Roma. Gregório não quis viver na suntuosidade nem tinha escravos a seu serviço. Escolheu como seus acompanhantes alguns monges e com eles formou a nova comunidade episcopal. A seguir, Gregório convocou um concílio e enviou cartas de profissão de fé aos principais bispos do Oriente e do Ocidente, como era costume. Tentou reformar os costumes devassos e imorais do clero da Espanha, Lombardia, Nápoles, França e até da costa norte da África, mas enfrentou muita resistência entre os bispos do Ocidente. Só para terem uma ideia, o bispo de Ravenna havia excomungado um padre. Gregório interveio e anulou a excomunhão, pois o bispo de Ravenna respondeu-lhe que ele, Gregório, nada tinha a ver com a excomunhão do padre, fora de sua diocese, e que o padre excomungado permanecia excomungado. Por esse registro, podemos ver que a autoridade do Papa ainda não era essas coisas fora de sua diocese no final do VI século. Foi então que um dia Gregório lembrou-se daqueles rapazes loiros vendidos lá no mercado de escravos. Então, mandou Agostinho, abade de Santo André, com alguns missionários para evangelizarem o reino de Kent, lá na Ilha Britânica. Os missionários estabeleceram em Canterbury e converteram muita gente, a começar pelo rei. Agora vamos conhecer o lado político de Gregório, e é um lado nada bonito. Em 602, o general Focas levanta-se num golpe de estado contra o imperador Maurício, até então aliado de Gregório I. O imperador fugiu, porém foi preso na Calcedônia. O usurpador Focas manda trazer o infeliz e diante de seus olhos manda degolar um por um todos seus 5 filhos. E por fim, ele mesmo foi levado até a pilha de cadáveres e ali decapitado.